Hello, hello! Na aula de hoje nós vamos ver adjetivos comparativos. Então, é quando nós comparamos duas coisas. A primeira coisa importante de lembrar é que adjetivo é sempre uma característica, uma qualidade. Então, pode ser tanto uma qualidade positiva como negativa. E muitas vezes nós precisamos comparar duas coisas e ver tanto positivo quanto negativo. Então, eu vou começar dando um exemplo e depois a gente vai ver as regras certinho de cada uma. Bom, my laptop is older than yours. O meu laptop, o meu notebook, é mais velho do que o seu. Então, a primeira coisa, só fazendo um parênteses aqui, é que em inglês a gente não diz notebook para falar do computador, é laptop. Porque notebook é caderno, tá? É o livro das notas. Então não vem bem ao caso. A palavra certa seria laptop. Bom, mas agora voltando ao que interessa. Essa daqui é a nossa comparação. Então, o adjetivo é old, que é uma característica, velho. E aqui eu tenho esse ER para dizer que é mais velho. E aqui o than seria o equivalente ao nosso do que. Então, eu tenho uma coisa que eu estou comparando com a outra coisa. Esse yours aqui seria your laptop. Bom, então, a regra geral, a regra mais básica para montar um adjetivo comparativo é dessa forma. Então, eu acrescento o ER no final desse adjetivo. A maioria das palavras em inglês, a maioria dos adjetivos em inglês, ou uma grande parte deles, são monossilábicos. Eles têm uma sílaba só. São adjetivos curtinhos. Então, você pode colocar o ER dentro do adjetivo, digamos assim. Old, older. Clean, cleaner, slow, slower. Então, velho, mais velho, limpo, mais limpo, devagar, mais devagar. Mas, às vezes o adjetivo já termina em E. Então, nesse caso, eu não preciso acrescentar mais um ER. Eu boto só o R no final. Então, safe, safer, nice, nicer. Seguro, mais seguro, legal, mais legal. Esse nice aqui pode ter alguns sentidos, tá? Uma pessoa que é nice, ela pode ser simpática, querida, agradável, ou uma coisa que é nice pode ser também, assim, nesse sentido, ou legal, tá? Mas esse aqui é um adjetivo bem bom, representa algo que é agradável, tá? Então, um exemplo nesse caso. Flowers can be a nicer gift than a t-shirt. Então, claro, dependendo do contexto, flores podem ser um presente mais legal do que uma camiseta. Bom, também tem um outro caso, tá? Então, para os adjetivos que terminam, tá? De trás para frente. Consoante, vogal. Nesse caso, eu preciso dobrar a consoante para daí conseguir colocar o ER. Tá? Então, é um detalhe que a gente precisa ficar atento na hora de escrever. Na hora de falar não vai fazer diferença nenhuma, tá? Mas na hora de escrever a gente precisa prestar atenção. Então, big, bigger, hot, hotter. Big, grande, mais grande, no caso em português, maior, ou quente, mais quente. Caution, this coffee is hotter. Então, cuidado, esse café está mais quente. Perceba que aqui a gente não usou hotter than e aí a outra coisa. Mas se dá a entender que, comparando ali entre as xícaras de café, esse está mais quente, tá? Então, nem sempre vai aparecer o than e a segunda coisa que a gente está comparando. Depois, no caso de adjetivos que terminam em Y e antes uma consoante. Então, noisy, noisier, happy, happier, easy, easier. Perceba que como tem um Y e uma consoante antes, eu preciso trocar o Y. Eu tiro o Y, boto um I no lugar e aí eu acrescento o ER. Então, mais uma coisa que a gente precisa cuidar na hora de escrever, porque na hora de falar não vai ter muita diferença.
Um exemplo. They are feeling happier now. Eles estão se sentindo mais felizes agora, né? Então dá a entender que é mais felizes agora do que antes. Happier. Então também temos comparando. Essa comparação, inclusive, é de tempo, né? Eles estão se sentindo mais felizes agora do que antes. Então a gente pode comparar várias coisas, tá? Não necessariamente objetos físicos. Depois, mais um outro caso. Quando o adjetivo tem duas sílabas ou mais, tá? Quando é um adjetivo mais longo, maior, fica difícil colocar o ER no final da palavra. Então, a gente usa o more. Crowded, more crowded. Stressful, more stressful. Então, a comparação aqui, ela aparece do lado de fora do adjetivo, digamos assim. An example. This place is more crowded in the summer. Então, esse lugar é mais... tem mais gente no verão. Até esqueci de comentar. Crowded tem uma ideia de... quando tem muita gente no mesmo lugar. Populoso. Ou... enfim, quando tem muitas pessoas que estão ali, tá? E stressful é estressante. Então, imagina que, por exemplo, é uma praia ou alguma coisa assim, e as pessoas vão mais no verão. Então, esse lugar tem mais gente no verão. E penúltimo caso. Último caso. Tem alguns adjetivos que, embora eles tenham duas sílabas, é possível usar tanto o ER no final quanto o more na frente. Então, para esses aqui é meio que opcional como que você vai fazer a comparação entre eles. Então, common, cruel, gentle, handsome, likely, narrow, pleasant, polite, simple, stupid. Para esses adjetivos aqui, eles permitem as duas formas. Então, comum, cruel, gentil, bonito. Esse aqui a gente usa principalmente quando se refere a homens, tá? Porque mulheres a gente pode dizer pretty ou beautiful para os dois casos. Mas handsome é muito mais para homem. Likely é uma coisa que é possível, pode ser que aconteça, tem grandes chances de acontecer. Narrow é estreito, pleasant, agradável, polite, educado, no sentido de uma pessoa que é gentil, querida. Simple, simples, stupid, estúpido. E aí, agora sim, vamos para o último caso. The last case. So, tem alguns adjetivos que são irregulares. Eles não seguem essa ideia do ER no final ou do more na frente. Então, para esses aqui, nós vamos ter uma versão especial, digamos assim. Good vira better, bad vira worse, e far pode ter duas possibilidades, further e farther. Bom, good é bom, better, melhor. Bad, ruim, worse, pior. E far se refere a longe, tá? Então, longe. Agora, eu posso ter esse longe ser uma distância física real, aí eu uso com o a, farther, ou eu posso falar de longe num sentido mais metafórico. Então, eu vou dizer further. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Do you think ice cream is better than chocolate? Você acha que sorvete é melhor do que chocolate? Ou this is worse than I had imagined. This is worse than I had imagined. Isso é pior do que eu tinha imaginado. E aí com o farther e o further. Her city is farther than his. A cidade dela é mais longe do que a dele. Então, perceba, aqui a gente está falando de uma distância física real, que existe no mundo real. Mas eu também posso falar de um modo mais metafórico. This couldn't be further from the truth.
This couldn't be further from the truth. Inclusive, essa é uma frase, uma expressão bem comum em inglês, né, que tem uma ideia de isso não poderia estar mais longe da verdade. Ou seja, isso não poderia ser mais mentira. E esse aqui é um H e depois tem um E. Tá? Inclusive, sugiro que você aprenda essa expressão aqui, porque ela é bem usada. Você vai ver com certa frequência por aí. Bom, essa era a aula de hoje sobre adjetivos comparativos. Na próxima, nós vamos falar sobre adjetivos superlativos. Thank you very much. Bye bye.